Muitas vezes a gente vem aqui na frente e a gente costuma falar, né, das lutas que nós vivemos, que é uma verdade, né, irmãos? Todos nós passamos por lutas e nós acostumamos a ouvir isso, né? Mas nós também passamos momentos de alegria, né? Não quer dizer que quando nós vimos aqui na frente falar, irmãos, nós temos passado dias de luta, esse ano foi um ano complicado. Realmente esse ano foi um ano complicado, né, irmãos? Mas também teve momentos de alegria, né? Eu não vou aqui dizer também que nós só temos passado por lutas, né? Teve momentos de conquista, de vitórias, de nascimento, de alegria. Mas nós reconhecemos que este ano foi sim um ano difícil, um ano de isolamento, né? Para todos nós, para os jovens, um ano de mudança social brusca que nós vivemos. Nós vivemos de uma maneira e de repente nós fomos forçados mesmo ou conduzidos, e é necessário, né, vivermos de outra maneira. Algumas pessoas, né, mais velhas já viveram experiências como essa que nós estamos passando nos dias de hoje, né? Eu particularmente não tinha vivido, então foi algo difícil, complicado, uma mudança tremenda, a maneira de nós nos relacionarmos, né? O uso das máscaras, não podia mais aproximar um do outro, aquele medo de tocar nas coisas. Eu estava comentando com o Adriano uma foto, a gente vendo uma foto da Manuela com meses, naquele bebê conforto do carrinho do mercado, sabe, irmãos? Tem o carrinho do mercado e tem aquele bebê conforto. E a gente reparando a Manuela ali, só colocou a fraldinha, né? E ela lá naquele bebê conforto, e de repente tudo muda, né? Aí vem aquela cisma, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, vem as preocupações. Isso gera ansiedade nos nossos corações, gera ansiedade nos corações dos jovens, né? A escola em casa, as mudanças, os meninos, por exemplo, que estão no último ano, né? Ano de prestar vestibular, como já foi dito aqui, é uma ansiedade do jovem escolher e estar vivendo aquilo em casa, gera ansiedade, gera preocupações, questões financeiras, problemas familiares. Todo mundo passa, irmãos, desemprego, e essas lutas nos desanimam, nos causam ansiedade. Eu digo que essa palavra falou comigo, pois eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tento controlar, eu tento melhorar esses pontos em mim. Às vezes tem pessoas que me acham calma. Aí o Adriano fica rindo, né? Ele escuta às vezes assim, nossa, sua esposa é tão calma. Aí ele só dá uma risadinha, né? Porque eu sou calma em alguns pontos, sim, mas eu também sou uma pessoa que precisa de melhorar, uma pessoa que, quando marca uma coisa, fica pensando naquilo, né? Como já foi dito, eu fico esperando, eu fico ansiosa. Se eu tiver uma coisa para fazer, eu quero fazer logo. E às vezes, né, não é assim que deve ser. Porque nós temos o hábito, irmãos, de queremos estar no controle das coisas. Parece tão bom, né, a gente estar no controle das coisas. Eu estava pensando assim, por exemplo, 2 irmãos, né? Quando um chega e liga a TV primeiro, aí ele que pegou o controle, né? Aí o outro chega e fala assim, eu quero assistir isso. Aí ele fala assim, não, fui eu que liguei, eu estou com o controle. Aí dava aquela sensação boa, né? Ele que escolheu o canal, o que ia assistir, porque estava no controle. E parece muito bom, né, irmãos? Estar tudo sob controle. É muito bom quando a gente pensa que está tudo sob controle. Mas o que acontece é que nós temos que entender que, na verdade, nós não temos o controle de nada. Mesmo quando parece que está tudo sob controle, não é nosso o controle, é do Senhor. Às vezes as situações fazem parecer fugir do nosso controle. Nós insistimos, né, em segurar, em conduzir aquilo, mas foge do nosso controle. E aí nós vamos lembrar, porque muitas vezes nós temos que ser lembrados disso, porque às vezes nós mesmos queremos resolver os nossos problemas da nossa maneira ou com as nossas mãos. E nós somos lembrados, como eu disse, porque às vezes parece que nós mesmos esquecemos disso, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Mas há algo muito lindo nisso,
Porque é muito bom ser dependente do Senhor, não é, irmãos? Pensa, ser dependente de Deus, o dono de todas as coisas. Nós não deveríamos nos preocupar com nada, não é? Depender do Senhor é o mesmo que estarmos seguros. Essa sensação de segurança nos traz paz, nos traz equilíbrio, nos traz descanso. É muito bom estarmos seguros. Nós sempre buscamos segurança. Por exemplo, quando nós vamos construir uma casa, nós buscamos o melhor material, porque nós vamos habitar ali, né? Então, nós buscamos segurança, mesmo que seja dentro do nosso orçamento, né? Mas nós vamos buscar um material seguro. Se você for em algum lugar e for pedir para alguém segurar o seu celular, você não vai pedir um desconhecido, né? Falar, segura meu celular aqui, alguém que está passando, e entrar num local, num banheiro, e deixar lá na mão dele. Não, você vai buscar a segurança de deixar com alguém que você conheça. Assim como quando você vai deixar os seus filhos com alguém, você vai deixar com alguém com quem você se sinta seguro. Quando uma criança, por exemplo, se perde, não sei se os irmãos já viram alguma criança que se perdeu por instantes dos pais, ela entra em desespero. Aí quando ela vê a mãe ou o pai, ou mesmo que for alguém que ela conhece, ela já se acalma, porque ela se sente segura. E nós temos que exercer a nossa fé, buscarmos nos entregar ao Senhor, entregar o controle de toda a situação nas mãos dele. Na verdade, o controle já está nas mãos dele, mas nós devemos descansar, alegrar e crer que o Senhor fará. Eu até nem falei sobre o título. Eu estava pensando muito no que eu ia ler, no que eu ia falar, aliás, né? E, de repente, eu não sei nem se foi a minha mãe que largou a Bíblia aberta no sofá, e quando eu sentei, eu vi: alegrai-vos na esperança. E o Senhor já havia falado ao meu coração sobre descansar, sobre confiar. E foi mais uma confirmação sobre isso. Alegrai-vos na esperança, pois Deus proverá. Em muitas passagens da Bíblia, nós percebemos o povo pedindo sinais a Jesus, mesmo depois de muitas maravilhas que ele já tinha feito. E não é diferente. Muitas vezes nós também ficamos pedindo sinais a Deus, mesmo depois de tudo que ele já fez para nós. Ele nos faz lembrar das maravilhas, das curas, das manifestações e milagres que ele já realizou na nossa vida. Ou acontece algo que o Senhor está nos mostrando claramente e nós continuamos pedindo sinais a Deus, parecendo que nós não conseguimos descansar totalmente, né? Ah, Senhor, mostra que isso vai dar certo, mas me dá um sinal que isso vai dar certo, né? Nós nunca descansamos totalmente. Eu estava lembrando aqui o pastor contando na semana passada, ou não sei se foi bem no domingo passado, ele falando de uma situação que aconteceu com ele. E aconteceu isso comigo também, me veio à mente quando ele estava contando sobre, às vezes, a gente não escutar aquilo que o Senhor está falando conosco. Eu fazia a faculdade, estava estudando, e um dia, eu sempre fui ativo com meus trabalhos, eu faço tudo certinho, e eu não sei o que aconteceu, que eu esqueci de fazer um trabalho que era à distância, a gente entregava por data. E quem me conhece sabe, né? Que aí eu fiquei desesperada e estava no último dia de entregar. E aí cheguei na faculdade, todo mundo comentando daquele trabalho, né? Que tinha entregado. Eu falei, meu Deus, eu não lembrei desse trabalho. E eu comecei a entrar em desespero. Aí eu tinha uma colega que morava perto da faculdade. E ela tinha um notebook e os computadores da faculdade não estavam disponíveis no momento. E eu falei, eu vou fazer esse trabalho aqui bem depressa, né? Durante a aula que eu vou fazer nesse trabalho. E aí a minha amiga, vamos lá buscar o notebook da minha outra amiga, né? Na casa dela. Aí eu senti no meu coração de não ir. O Senhor falou comigo para não ir lá buscar o notebook. Eu posso falar que eu ouvi claramente também a voz do Senhor falando ao meu coração, não vai. Mas eu queria entregar o trabalho, né? Eu queria entregar na data, era uma coisa que eu queria fazer. E aí eu fui com medo, vou dizer assim, eu fui incomodada buscar aquele notebook. E foi eu e outra amiga buscar.
E quando a gente estava caminhando, eu com medo o tempo todo, eu falei para ela, eu estou tão preocupada da gente ir na rua sozinha. Aí a hora que ela falou assim, aqui é avenida, amiga. Ela falou desse jeito. E aconteceu uma situação, nosso celular foi roubado. E foi muito triste, eu fui embora, meu tio até me levou em casa, porque eu fiquei nervosa na hora. E depois eu fui refletir, né? O que teria acontecido se eu não tivesse ido lá? Quem sabe o Senhor teria disponibilizado outra data, eu teria mandado uma mensagem para a professora e ela teria deixado eu fazer depois, explicado a situação, mas eu quis estar no controle naquele momento, né, e resolver rápido, mesmo o Senhor falando, né, não vai agora, e eu não escutei, mas eu aprendi com aquela situação, porque eu aprendi que eu devo ouvir a voz de Deus, porque Ele tem o melhor para mim. Independente se eu tivesse ou não, como a Raika falou, o resultado não foi o que ela esperava. Mas eu devia ter escutado naquele momento, né? Mesmo que o resultado não fosse da minha maneira. Mas eu aprendi com essa situação também, irmãos. Eu aprendi que eu devo escutar a voz do Senhor acima das minhas vontades. Vamos ler, como foi dito também... Há tempo para tudo, né? Nós podemos descansar, pois as coisas vão acontecer no tempo do Senhor. Nós vamos ler aqui em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, irmãos, nós podemos esperar, porque quando nós começamos a preocupar em excesso, nós vamos entristecendo, nós vamos deixando de olhar para quão grande é o nosso Deus. Nós vamos, irmãos, como se diz assim, nós vamos ficando tristes, desanimados, deixando de acreditar naquilo que o Senhor pode fazer. E também nós vamos deixando de olhar para Deus, como já foi dito aqui na igreja, e ficamos esperando somente as coisas que Deus pode fazer para nós. E nós deixamos de olhar para quão grande o Senhor é, por o que Ele pode fazer e pelo que Ele já fez na nossa vida. Eu tenho algo para dizer para os irmãos, que o tempo que leva entre o que nós clamamos e a resposta, não quer dizer que Deus não esteja nos ouvindo, irmãos. Ele nos ouve, apesar do tempo que às vezes nós temos que esperar pela resposta do Senhor, Ele está nos ouvindo. E quando nós entendemos que existe esse tempo e nós aprendemos a descansar, nós vivemos alegres, nós vivemos em paz. Agora a gente vai ler em Filipenses 4, 6 e 7, que já foi citado também. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Eu achei lindo, irmãos, esses versículos. É tão claro que parece que a gente nem precisa, né, de comentar. Não se preocupem com nada. Pensa se algum dia a gente chegasse ao nível de não nos preocuparmos com nada. Com certeza nós seríamos muito felizes, né? Não estou dizendo que nós não vamos passar por aflições, porque nós sabemos que nós vamos enfrentar aflições, nós já sabemos disso. Mas se nós também entendermos a grandeza do nosso Deus, nós com certeza conseguiremos viver em paz. E eu também achei muito interessante, peça tudo que vocês precisem, sempre com o coração agradecido. Tudo que nós vamos pedir, eu tenho certeza de que cada oração que a gente faz pedindo algo ao Senhor, a gente tem mais 10, 15, 20 motivos para agradecer sobre aquilo. Tudo que nós pedimos ao Senhor, nós também temos motivos de sermos gratos a Ele. E também a paz de Deus que ninguém consegue entender. Com certeza, ninguém consegue entender. Com certeza, todo mundo já ouviu um comentário assim,
Como que aquele irmão consegue ser tão feliz? É igual aconteceu na vida de Jó, né, irmãos? Ainda a gente vê sobre isso. Como que aquele irmão consegue estar sorrindo, estar passando por tantas lutas? Porque ele tem a paz de Deus sobre a vida dele. Ele sabe em quem ele tem crido. E aí o Senhor vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Como nós precisamos que o Senhor guarde a nossa mente, né, irmãos? É algo muito necessário, porque é onde a gente fica processando todas as coisas e nós realmente temos que pedir isso ao Senhor. Eu quero, mais uma vez, dizer, eu não estou falando que tudo será fácil, né? Que nós teremos uma vida fácil, não estou dizendo que é fácil também descansar, né? Que é fácil se alegrar em todo momento. Vão existir aqueles momentos que a gente vai estar triste, sim. E também não estou dizendo que quando o Senhor responder a nossa oração, Ele vai responder da maneira que nós queremos. Mais uma confirmação, já foi dito isso aqui. Eu não estou dizendo, eu falei que o Senhor, que existe um tempo entre o clamor e a resposta. E isso não quer dizer que Ele não esteja nos ouvindo durante esse tempo. Mas quando Ele responder, também não significa que Ele vai responder da maneira que nós queremos ouvir. E nós vamos dizer amém, assim seja, Deus, né? Como já foi dito, orarmos entregando tudo nas mãos dEle para Ele fazer a vontade dEle. Pois Ele é melhor, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável, irmãos. E a palavra do Senhor diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. São todas as coisas, não são algumas coisas que cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos que está aqui ama o nosso Senhor. Amém? Agora nós vamos ler em Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, e nada é impossível para mim. Nada é impossível, você pode dizer amém? Nada é impossível para o Senhor. Não tem apenas algumas coisas possíveis, outras não. Não tem nada que seja impossível para Ele. E Lucas 1:37, eu falo que é o versículo da minha mãe, porque ela gosta muito desse versículo. Os irmãos que acompanham ela nas redes sociais também devem ver que ela posta muito ele. Porque para Deus nada é impossível. É mais uma confirmação, né, que nós temos que não há nada difícil demais para o Senhor. Não há nada que Ele não possa fazer. Então, vamos entregar totalmente o controle nas mãos do Senhor. Não vamos entregar parcialmente ou entregar e querer escolher o canal, né? Eu entrego o controle e falo assim, Senhor, mas eu quero isso aqui, né? Não é assim. Nós temos que entregar totalmente. Nós também podemos perceber várias histórias na Bíblia em que o povo de Deus teve que esperar. E com certeza houve propósito em cada uma dessas esperas. Com certeza o Senhor trabalhou no meio disso tudo. Se houve espera é porque teve propósito. Nós percebemos também aqui que através da espera o vaso ele é amadurecido. Como foi falado em São Francisco, irmãos, o pastor falou sobre o vaso. Ele passa por etapas, por processos dolorosos. E esse processo, através desse processo, existe uma espera, mas causa amadurecimento. E o irmão João completou aqui. Um dia o oleiro vai abrir o forno e vai retirar e ele vai assinar a obra, né? Ele vai aprovar aquele vaso. E nós vemos, irmãos, José teve que esperar, né? Inclusive numa prisão. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue, Davi, as mulheres que não podiam ter filhos, que clamavam por um período de tempo grande ao Senhor, mas o Senhor ouviu a cada um. O Senhor respondeu. Em muitos casos também o Senhor respondeu da sua maneira, mas a maneira do Senhor é melhor do que a nossa. Amém? O Senhor sabe o que Ele faz. E eu estava vendo uma pregação falando sobre a questão de José na prisão. Daquele homem ter demorado tanto a lembrar do sonho dele
para poder contar, né? Os irmãos já conhecem a história. Ele demorou lembrar, né, de José lá na prisão, mas aí o pregador falava, mas quem sabe não houve um propósito no meio de tudo isso, né? Com certeza houve, né? Às vezes, se ele lembrasse antes, não seria da mesma forma, né? Se ele fosse liberto antes, não seria igual. Mas o Senhor tem um propósito em tudo o que Ele faz. E nós devemos confiar e entregar, porque Ele é o Deus da provisão, como eu coloquei lá no título. Nós podemos descansar e alegrar. Feliz é aquele que deposita a sua confiança no Senhor, pois quem deposita a confiança no Senhor tem muito mais chance de ser uma pessoa alegre. Tem mais chances de viver em paz, porque Ele é o Deus da provisão. É o que eu estou falando. Se nós não confiarmos, nós não conseguiremos viver em paz, nós vamos viver ansiosos, nós vamos viver uma busca incessante por algo e nós vamos acabar nos entristecendo, nos desgastando, né? E até adoecendo. Ele não mudou. Deus é o mesmo que proveu o cordeiro para Abraão, que proveu a moeda na boca de um peixe. Ele não muda, Ele faz as mesmas maravilhas no dia de hoje. E Ele pode prover a saída dessa situação difícil que nós temos enfrentado, amém? Ele pode nos proporcionar paz durante o processo. E nós podemos alegrar, confiar e descansar nele. Ele peleja por nós. Nós vamos passar lutas, irmãos? Podem dizer, nós vamos passar? Sim. Nós vamos viver aflições? Sim, nós vamos viver. Mas nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos matar. O desespero nos tomar. Amém? Diga assim, amém? Nós temos um Deus. Nós cantamos aqui direto, não é? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, todavia nos alegra. Ah, irmãos, Ele segura em nossas mãos e nos mantém de pé. E Ele nos convida a andar sobre as águas. E de vez em quando a gente vai olhar para o lado, a gente vai olhar para a tempestade, a gente vai sentir medo. E de vez em quando a gente vai começar até a afundar. Mas quando nós olhamos quem está ali, nós vemos que é o Senhor e que Ele segura em nossas mãos e nos faz andar sobre as águas. É Ele quem nos sustenta, quem nos mantém de pé e que tira todo o medo. Eu estou convidando vocês e a mim a perseverar em meio a essa tribulação, em meio à batalha. Nós sabemos o que nós vamos enfrentar. Nós sabemos que nós ainda viveremos dias difíceis, que ainda vão existir processos e processos na nossa vida, mas nós sabemos em quem temos crido e que o nosso Redentor vive e que por nossa causa Ele se levantará. Amém? Nós somos chamados a ser luzes do mundo, sal da terra. Vamos reconhecer o ambiente em que nós temos enfrentado luta e vamos aprender a confiar na palavra do Senhor, que é lâmpada. Vamos ler o versículo? Em Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é luz que ilumina o meu caminho. Eu tenho aprendido, irmãos, nesses dias, que ler a palavra do Senhor nos tranquiliza, nos traz paz. Na verdade, a gente sempre soube disso, mas é lendo ela que nós conhecemos mais a Deus, que nós sabemos das maravilhas, né, irmãos? Que nós nos sentimos mais próximos, mais confiantes, que nós poderemos viver em paz, nós não podemos nos desapegar dela. Nós precisamos ler todos os dias e buscar ao Senhor para nós termos equilíbrio. Amém? A saída está no mover de Deus. Nossas lutas nos ensinam, nos amadurecem. E como eu disse, sempre começarão novos processos. Nós sabemos que nós enfrentaremos aflições, mas nós também estaremos mais fortes. Amém? Quando o vaso passa por todo aquele processo, no final ele é forte, ele precisa de passar por tudo aquilo.
O Senhor tem maneira que nós nem imaginamos para nos alcançar, para manifestar a sua cura. Nós podemos perceber isso através da Bíblia, através de diversas maneiras que as pessoas foram curadas. O Senhor tem maneira que nós nem imaginamos para nos alcançar, para nos resgatar, para nos ajudar, amém? Vamos confiar, é uma maneira de expressar a nossa fé. A confiança é uma maneira de nós expressarmos a nossa fé. Como eu disse, essa palavra primeiro foi um convite para mim. Para uma mudança de vida, né? Uma mudança de olhar sobre as situações. Como eu disse, eu sou ansiosa também, eu fico, né, esperando o que isso vai acontecer. E eu precisava dessa palavra, e eu sou muito grata a Deus por Ele ter trazido ela ao meu coração. E eu sei que Ele também está trazendo nesse momento ao coração da igreja. Um convite a perseverar com paciência, a saber que se o fardo estiver pesado, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso Pai, e Ele é o Criador de todas as coisas, e que nós podemos depositar a nossa ansiedade, as nossas preocupações na mão dEle, e que Ele nos alcança, Ele nos ajuda. Em muitos casos, irmãos, as nossas ansiedades são de coisas que nem aconteceram, ou talvez nem vão acontecer ainda, né? Tenho certeza que os irmãos já ficaram ansiosos por coisas que não aconteceram, né, na vida dos irmãos. Alguém começa a demorar e você já fica preocupado, já fica ansioso, né? E às vezes nem acontece nada. Ou em muitas situações também a gente fica esperando algo, e não acontece daquele jeito que a gente imaginou. E a gente se desgasta, né, por quase nada. Eu vim falar sobre a ansiedade e eu fiz de tudo para não ficar ansiosa, né? E aí eu começando a pensar assim, eu não posso ficar ansiosa, e a Raika também veio aqui e confirmou mais uma vez, falando, não fica ansiosa, né? É como o Senhor falando, né? Foi eu quem falei, né? Foi eu quem vim falar aos corações, isso que estava assentado em minha mente. Apesar de nós reconhecermos, né, irmãos, que nós não somos merecedores de tudo aquilo que o Senhor faz por nós, né? Nós sabemos que Ele é grande. Nós devemos confiar e descansar, pois isso nos deixa mais leve. Mesmo que tudo não esteja bem, descansar nos deixa mais leves, mais calmos, mais equilibrados. Vamos ler aqui em Jeremias. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Que comparação mais linda, né, irmãos? Que nós podemos perceber aqui quando nós confiamos no Senhor. Quando nós esperamos, confiar gera ânimo, traz paz. O Senhor é um Deus que cumpre promessas. Números, João Vitor. O Senhor é um Deus que cumpre promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, né, irmãos? O nosso Deus cumpre as suas promessas. E a nossa fé não nos deixa desanimar, ela nos mantém de pé. Vamos confiar que o Senhor vai prover uma saída em nossas vidas, uma saída para a situação, para o desemprego, para as questões financeiras, conjugais, para os nossos problemas, para essa questão da pandemia. Vamos entregar nas mãos do Senhor e descansar, porque nós sabemos de algo maravilhoso, irmãos. Nós não somos daqui. Um dia a gente vai estar juntinho do nosso Senhor, e lá não haverá clamor, não haverá tristeza, não haverá choro. E Ele nos ensina o caminho, como Ele disse a Davi. Salmos 32:8. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e eu vou guiá-lo e orientá-lo.
Mas nós também podemos trazer para os dias de hoje, irmãos, não é diferente, o Senhor é o mesmo, Ele continua nos orientando, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Então vamos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor. Eu vou deixar aqui também mais alguns versículos que, mesmo que eles estejam muitas vezes inseridos em contextos, irmãos, eles nos ensinam, nos aconselham, nos dão esperança e nos instruem. E nos mostram que o nosso Deus é o Deus da provisão. E que nós podemos nos alegrar na esperança, nos alegrar enquanto esperamos, irmãos, sermos pacientes na tribulação, porque o Senhor fará, amém? Tem vários versículos, eu vou ler um pouco rápido para não tomar mais tempo. Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daquele a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Isaías 40, 31. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não se perdem as forças, andam e não se cansam. 1 Pedro 5, 6 e 7. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? 1 João 2,14, parte B. Escreva vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração. Então, irmãos, todos estes são versículos que nos traz paz, amém? Que nos mostra como nós podemos confiar no Senhor, como Ele renova as nossas forças, como a poderosa mão de Deus está sobre as nossas vidas, como nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as formas nós devemos confiar no Senhor. Não é parcialmente, é totalmente. O Senhor cuida, aquele hino que os meninos cantam dos passarinhos. Eu acho ele tão lindo, né? O pássaro está preso na gaiola e mesmo assim ele está a entoar uma canção ao Senhor. E nós, que temos recebido tanto do Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, tem garantido o que comemos, o que vestimos, o que nós vamos nos alimentar, nós temos que agradecer ao Senhor, que entoar louvores, dizer que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu creio que também é o coração dos irmãos. Vamos ter uma nova perspectiva sobre esse tempo, irmãos. Pois eu espero não apenas ouvir aquilo que o Senhor fez, ouvir também, mas praticar essa palavra, colocá-la em prática, porque só ouvir não adianta, né? Às vezes a gente ouve tantas palavras bonitas na igreja, né? E eu sempre peço ao Senhor assim: Senhor, me ensina a ouvir e a praticar aquilo que o Senhor tem me ensinado. Não apenas escutar, não apenas aprender, mas viver a sua palavra. Pois nós sabemos que nós não somos perfeitos, que nós vamos sofrer aflições, nós sabemos que nós erramos, que nós passamos por lutas. Mas nós também sabemos no Deus grande que está a nos ouvir e nos ajudar. Amém?